Guerrinho, o Inter não tem nem Wesley, nem Carboneiro. Chegou a tocar uma trilha. Deu uma trilha pro Guerrinho entrar. Uma trilha, né? Pedro, mas o Inter tá numa fase, tão boa, e isso no futebol conta muito, que pode sair por cima mesmo sem esses dois jogadores. Daqui a pouco vai lá e o Tabata faz um partidaço. Tabata não pode jogar também. Também não? Não. E aí? Bom, aí pior aí, demora, porque quem é que vai botar? Vai botar o Vitinho. O Vitinho não é tão ofensivo quanto esse. Vitinho ao lado. Ele tem o Gabriel Carvalho, ele também, mas vem de parado, né? Tem o outro menino lá. Mas o Guerrinho Gustavo Prado voltou a concentrar e a estar à disposição no final de semana, e por eliminação pode ser candidato. Os outros são muito... E até pela análise do momento do Inter, ótimo momento, sem dois titulares, os dois da extrema. O Carboneiro era titular até 2 rodadas atrás e o Wesley, por óbvio. A gente vai ver se continua o mesmo nível, porque perde os lados do campo, vai ter que refazer. Comecei a gostar tem o Vitinho de um lado, tá? Não perdeu tudo. Tá? E eu não acredito que ele... Pode ter o Tabata de um lado e o Wesley do outro. O Vitinho é vice-goleador do Inter. Eu não acredito que ele vá com Borré e Valência. Não, isso não. Isso eu acho que não vai. Preciso dizer pra vocês que me agradei do jogo, sabe? Me agradei do jogo. Não, o jogo é complicado. O time do Palmeiras Tava meio... Não é mais o Palmeiras que era, mas é um bom time. Né? Passa tudo pelo menino do lado direito. O menino Estevão. Quando afoga é nele que eles dão. E o Internacional vai ter que ter muito cuidado. Agora, o Internacional tem outro trunfo, né? Não toma gol. Esse ponto. Esse trunfo... Mas sabe que o Palmeiras vem com... O Paulinho estreou e bem, né? Entrou no segundo tempo, no jogo contra o Corinthians. Entrou assim, já de cara, quase fez 2 gols. Não sei se vai jogar Estevão, Vitor Roque. Ele começa no banco, Paulo. Diz que o Paulinho é banco, né? Mas olha só, e o Palmeiras decidiu que ele vai fazer que nem o Inter. Ele se programou para usar força máxima nesse jogo, porque depois vai jogar com o Fortaleza e vai poupar jogadores contra o Fortaleza. Então o Palmeiras também está vendo esse jogo como, olha, estou enfrentando um adversário. Direto. E para o Inter, aí eu acho que o César tem razão, para o Inter o Wesley tá fora. É algo... Não? Porque hoje se deu como dúvida. O Wesley, ele não está machucado. Ele está com desgaste. Tá, mas ele tá fora. E aí o Inter vai preservá-lo. Para o Grenal. Para as duas. Para tê-lo no Grenal. Para a imediata do jogo. Não é o caso do Carboneiro, que tem lesão muscular. Mas eu acho para isso 4 semanas. Tá faltando inteligência, eu também acho. Eu acho que hoje tu tem que botar a força máxima. Entendeu? Acho que não, é que é o seguinte, é que se eles botarem o Wesley, pode acontecer o que aconteceu com o Carboneiro. Se lesionar então, hoje. Eles não perdem para 1 ou 2 partidas o Wesley. Eles perdem para Ele tá mais na iminência de machucar hoje do que estaria parando e jogando sábado. Aí tu perderia o jogador só secar, né? A pergunta que eu faço. Perderia para os 2 jogos. Existe alguma chance do Wesley estar sendo poupado no jogo de hoje para enfrentar o Grêmio? Eu te respondi. O Wesley, se for poupado hoje, não é só para enfrentar o Grêmio, é para enfrentar o Grêmio, o Nacional do Uruguai e mais não sei o quê, porque esse tempo parado dele vai fazer com que o desconforto vire algo normal, né? Se ele não tiver o esforço de uma partida hoje à noite, porque ele pode seguir a temporada dele mais tranquilo. O Carboneiro jogou contra o... Tá virando a palavra oficial, virasse assessor de imprensa internacional. É que assim, se a informação te dói, tu vai ter que brigar com a informação. Porque é essa a informação. Eu entendi a tua pergunta. A tua pergunta é, o Inter tá cagando bandida para o Palmeiras e pensando no Grêmio. Não, o que eu estou te falando é, se o Wesley jogar hoje, ele pode arrebentar e ele não joga contra o Grêmio, contra o Nacional, contra o Maracanã, contra o Corinthians, contra o Juventude, que nem o Carboneiro. O Carboneiro só volta depois do Campeonato Mundial. Não, é que o Carboneiro, o Inter acabou perdendo nas oitavas do Mundial. Tudo é brecha. César, o Inter acabou perdendo o Carboneiro também para o jogo contra o Fortaleza. Eu acho que o receio do Inter é esse. Coloca o Wesley agora, tu perde ele para o jogo com o Palmeiras. O Inter tem uma coisa que é espetacular. O Inter tem 2 guris correndo para um lado e para o outro. Um chama-se Fernando, o outro o Alan Patrick. Tu tá enfeitado com o Inter. Magic. Os caras conseguiram te botar de enfeitado no Inter também, Pedro. Enfeitado, sabe com quem? Com o Paixão. Porque o Grêmio contratou um preparador físico que já apresentou muita qualidade no Grêmio, e aí veio o argentino com o preparador físico dele, e o cara está sentado no banco lá, essa hora, como é o nome dele? Rogerinho Dias. Rogerinho deve estar fazendo o quê? Deve estar fazendo
sei lá, história É muita anomalia botar 3 volantes, o Alan Patrick, o Vitinho e o Ener Valencia? Não, claro eu não duvido que ele vá de Thiago Maia por dentro, empurra o Bruno Henrique, e pela ausência do Bruno Tabata, que o Pedro trouxe aqui, eu nem sabia que o Bruno estava fora do jogo. O Tabata entrou no final de semana, imaginei que pudesse estar à disposição. Eu achei que ele poderia jogar. Eu ouvi hoje que ele não tá. Se o Bruno Tabata não tá, Potter, você vai ter que ir ou pro Gustavo Prado, que voltou a concentrar só no domingo passado, ou você faz a margem de segurança do Thiago Maia com o Bruno Henrique. Solta ainda mais o Alan Patrick, o Vitinho e o Valência como os homens de frente e vê o que acontece. Mas muda o desenho para trás. Esse ele ano eu não lembro do Inter ter jogado com o Bruno Henrique ali pela direita. Ele não fez isso ainda, né? Seria a necessidade das necessidades. Para manter o desenho, não tendo ninguém, ele vai de Vitinho de um lado e Gustavo Prado do outro. Isso. Mas a minha dúvida Gustavo Prado só voltou a ficar à disposição porque o Roger quis, domingo passado. Os outras vezes ele não falou porque o Roger não... Tem 20 anos, é bom jogador. Eu também acho. O Vitinho vai ter que jogar pelo lado direito porque o Piquerez está apoiando demais. E o golaço que ele fez? Tá apoiando ele muito. É bom lateral. O lateral do lado de cá, que é uma tá jogando o Felipe Anderson. Tá jogando o Felipe Anderson. Não é invenção, é improvisação. Porque o Marcos Rocha ainda não tem condição de jogo. Esse não vai até tanto, mas o Piquerez vai com muita vontade. Por isso que o Vitinho vai ter que ser o homem do lado outra direito. Alternativa do Inter é o Romero. Jogar pela direita. Mas e não o Romero e Alan Patrick, né? Não, perfeito. É que o Roger já aventou essa possibilidade. Olha, é um jogador que eu posso usar como meia central ou do lado também. Os meias vão ter que pisar na área hoje. Sim. Hoje vão ter que pisar na área. Por quê? Porque falta gente na frente. É que hoje é um jogo, assim, eu estava dizendo, é um jogo demarcatório, porque uma coisa é competir contra o Flamengo, como o Inter fez, com muita qualidade, empatou. Agora, para virar a chave e ser campeão, tu tem de ir em casa sim pôr o adversário, tem que ganhar. Não adianta só competir e empatar. Esse patamar é o que a gente vai observar de alguma maneira no Inter contra o Palmeiras. Acho que não é definitivo, afinal estamos na quarta rodada. Não, perfeito, mas eu digo assim em termos de o que tu tem... Como ideia, né? Isso, como ideia. Sabe que o jogo, eu fecho com vocês, eu acho que o jogo de hoje deveria ser todo o foco do Inter nesse jogo, mas é curioso, tem um episódio desse jogo que eu quero brincar muito com os defensores dos pontos corridos. Inter e Palmeiras é um dos jogos, junto com o jogo do Flamengo e com o Grenal, por ter a relação do clássico, mas tira o Grêmio aí dessa história, bota o Flamengo e o Palmeiras. Hoje é um dos jogos mais decisivos para quem pensa na parte de cima da tabela. Tu vai ganhar de Se o Palmeiras ganha, dispara 5 pontos. Não, e tu vai ganhar de um adversário direto que tu quer brigar pelo título. O Inter diz isso. A expectativa de público hoje é 30 mil torcedores. 30 mil. Pode ter mais? Com certeza pode ter mais. O que eu quero dizer com isso? O torcedor, ele quer decisão, sabe? Tu acha o jogo do Inter mais importante, Guerrinha, do que o jogo contra o Nacional de Montevidéu? Acho. Pois o jogo do Nacional de Montevidéu vai ter 45 mil. Porque e esse vai ter 30. A Libertadores é a glória eterna. Os clubes querem a Libertadores. Aliás, a média de público no Brasileirão está aumentando, viu? Todo ano aumenta. Não vem com esse papo. Sabe por que aumenta? Fatos, né? Não, é porque o Campeonato Brasileiro está tendo clubes com torcida no Nordeste, algo que não tinha. Isso, está aumentando, viu? Só 26 mil. E o Flamengo bem também dá uma aumentadinha, né? Mas assim, Pedro, o problema, César, é um problema social, na real. É um problema social, tá mais caro ir pro estádio. Dinheiro também. Não, sequência de jogos em Porto Alegre, o Inter agora tem aí tu vai escolher, aí tu escolhe o óbvio, né? Essa é uma boa leitura. Que eu falo que a minha tese é errada, que tá certa. Né? Eu não acho que o Campeonato Brasileiro é a competição mais difícil de ganhar. Eu não acho. Eu acho que ela é... Eu não tô falando que ela é fácil, eu tô dizendo que ela é uma competição que tu pode perder pros melhores e ser campeão. Na Copa não tem. Na Copa tu cruzou com o Flamengo, se tu perder pro Flamengo, tu tá fora. Tudo bem, mas uma informação importante me manda o Bruno Flores Tabata, não tá fora. Mas por que tu deu esse cagaço nós aqui? Aí já muda tudo, já não tem por que mexer no time. O Bruno Tabata joga naturalmente com o Vitinho e você volta pro desenho do ano passado. Pode ser alguma coisa de contrato? Não, nada disso. É que o Pedro cogitava talvez desgaste por ter voltado, ele ficou muito tempo fora, mas a informação que o Bruno traz estabelece o seguinte. Não, e a ideia que o Guerrinha estava falando na hora que tu perguntou pra ele, o time do Inter vai ser Fernando, Bruno Henrique, Tabata e Vitinho,
certo? Da Batelã. E Vitinho Valência. Vitinho Valência. Esse time é o desenho do ano passado. Mas dos 3 ponteiros, no caso. Só que se precisar mexer no jogo, Diogo, que é uma coisa que está acontecendo boa pro Inter. Problemas. Aí é Gustavo Prado. Isso, até aí... isso tu fica com inveja. O centroavante reserva do Inter ganha 2 milhões por mês. É, o Borré, né? O cara. Tu não tem centroavante de 2 milhões. O Inter tem o reserva de 2 milhões. Não, o Braithwaite ganhou um monte. Inventou, Pedro. Inventou essa história de comprar e pagar. Aí não dá, né, Pedro? Então tem que imitar as pessoas. Né? O Braithwaite ganha bem. Eu gostei que foi o Grêmio que inventou essa de comprar. Nossa, loucura. Nossa, maluco a gente tá vivendo aqui.